Pessoal, bom dia. Como prometido lá no Instagram, vou falar sobre a reportagem que saiu no jornal de hoje, falando sobre o período de legalização, falando sobre a legalização aqui em Portugal. Primeiro, a mídia, ela é manipuladora, ela não passa necessariamente uma informação correta, ela não passa necessariamente uma informação verdadeira. Existe aí muitas informações que a gente precisa analisar e não sermos imaturos de achar que tudo que tá ali é uma verdade, porque não é, tá? Então, nós precisamos ter essa cautela, analisar quem é o jornal, qual é a função desse jornal, né? Tem uma questão muito política envolvida na questão das reportagens. Mas não é novidade para ninguém que o sistema de legalização em Portugal está péssimo. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso e vou reforçar. E o meu objetivo aqui não é necessariamente para quem está em Portugal, mas para quem pensa em vir para Portugal. Por quê? Eu fiz um comentário lá nessa reportagem e, obviamente, gerou, né, maior bagunça. Primeiro, porque as pessoas se sentiram ofendidas com a verdade. Segundo, porque não sabem fazer interpretação de texto, né? Alguns não sabem fazer interpretação de texto. E terceiro, porque alguns só lê ali a primeira linha e já sai concluindo e falando o que pensa sem, de fato, raciocinar. A gente está vivendo isso. As pessoas não pensam mais, elas não conseguem mais fazer uma interpretação de texto. Então, ótimo. Nós tínhamos o CEF, que era ruim, mas funcionava. E nós temos agora a AIMA, que está em decadência. Ela está ladeira abaixo, sem parada. E está caindo e muito rápido. Segundo o diretor, que é o Luiz Felipe, ele é diretor que está ali à frente da AIMA, eles estão organizando a casa. Ou seja, eles herdaram muitos processos atrasados, isso é uma verdade. Então, eles estão organizando a casa. O que está faltando, a dinâmica da AIMA, é organizar o passado, mas não deixar o presente virar passado. Porque senão a gente sempre vai estar aí apagando o fogo. Atualmente, nós estamos passando por uma lacuna de silêncio. Os órgãos não se manifestam. Quando nós tínhamos o CEF, nós tínhamos mais posicionamento. O CEF se pronunciava mais de forma pública do que a AIMA. Então, acaba que nós estamos num momento onde nós estamos caminhando conforme os resultados na prática. E os resultados na prática a gente está tirando para tudo que é lado. Estamos recorrendo ao tribunal, fazendo requerimento, fazendo manifestação no sentido de ir na frente dos órgãos públicos e exigir. Os advogados estão pressionando a ordem, falando, ordem, precisamos, né, que vocês façam algo, não pelos advogados, mas pelo povo. Então, assim, estamos tentando fazer algo e diante desses resultados, estamos caminhando. Eu já fiz um vídeo falando sobre essa questão que está acontecendo em Portugal. E eu vou ser enfática em dizer que não é só Portugal que está passando por isso. É porque nós estamos aqui, a nossa visão é muito limitada, mas se a gente ampliar o nosso conhecimento, a nossa visão, a gente vai perceber que isso é algo que está acontecendo em muitos países. Eu tenho muitos amigos, colegas de profissão que trabalham com legalização na Austrália, na Irlanda, na Inglaterra, em outros países da União Europeia, Estados Unidos, e está acontecendo essa quantidade de imigração em todos os países. Nós temos milhares de catástrofes acontecendo, nós temos guerras acontecendo. É natural que os povos se movimentem. Entenda que o problema não é a nacionalidade X, eu falei isso no outro vídeo. O problema não é o indiano, o muçulmano, o brasileiro, não é. Tá? Nós temos que tirar esse pensamento porque ele é muito imaturo. O problema não é a nacionalidade. O problema está na quantidade de estrangeiros, ou seja, o coletivo, um grupo que está imigrando sem planejamento, sem estrutura, sem conhecimento. Aí que está o problema. Então, esse vídeo que eu faço não é necessariamente para quem já está aqui em Portugal, porque quem está aqui vai ter que sobreviver, vai ter que fazer acontecer, vai ter que ter paciência para as coisas acontecerem. Esse vídeo ele tem mais um intuito
para quem está para vir para Portugal, para que você faça planejamento, porque todas as vezes que eu entro nessas reportagens e eu vejo ali a quantidade de pessoas reclamando, mas eu vejo o grau de desconhecimento dessas pessoas, o grau de ignorância no sentido de não ter um mínimo de conhecimento. Migraram, sei lá com qual informação, de onde, de grupo de WhatsApp, de Facebook, e pronto, estão aqui e estão colhendo as consequências dessa falta de conhecimento e falta de planejamento e presta atenção, agravado com o órgão público, tá? Então temos os dois lados que estão ruins. Dito isso, o que eu quero dizer? Nós temos uma imigração ilegal. Isso não é só em Portugal, porque pensa bem, né? Vamos sair do nosso mundinho. Pensa bem. Você mora num país de uma cultura ruim. Vamos falar talvez da Índia, tá? Que é um país que eu tenho alguns clientes, é um país que eu já estudei bastante. Uma cultura ruim, principalmente para a mulher. Um país de pouquíssimas oportunidades, porque nós temos, obviamente, sempre dois grupos, aquele que tem acesso a tudo, aquele que não tem acesso a nada. Então, você, nessa situação, nesse país, nessa nacionalidade, é natural e aceitável você querer buscar uma outra oportunidade. Gente, o problema não está na pessoa, o problema está no sistema, e é óbvio, né, que eu sou enfática em dizer isso, que o conhecimento está disponível para todos, não busca aquele que não quer, mas você pega essa pessoa de extrema vulnerabilidade, e é o que está acontecendo, e eu posso falar disso porque isso já é matéria, não é investigação sigilosa, então a gente pode falar. Existem milhares de instituições que vendem nacionalidade, legalização, e essas pessoas vêm para casa às vezes com a roupa do corpo. Com a roupa do corpo e pagando para ver, ou seja, elas não têm mais nada a perder. Então elas entram aqui em Portugal sem estrutura nenhuma, sem recurso nenhum, com o objetivo de conseguir uma nacionalidade, uma oportunidade melhor para um filho, para a própria família. Só que o país não tem braço para suportar tudo isso que está acontecendo. Eu fui na AIMA na semana passada, na AIMA de Lisboa. Parecia que eu estava no consulado de qualquer outro país, que não era Portugal. A quantidade de muçulmanos, indianos, assustador. Eu vou falar de novo, porque não é a nacionalidade, mas eu fiquei pensando, como essas pessoas estão aqui, na AIMA? Como que elas estão se legalizando? Eles entraram com visto? Alguém vendeu isso para eles? Alguém vendeu uma oportunidade? Como que essa galera tá aqui? Porque não é por manifestação de interesse. Como? Através do filho, muito tem sido vendido. O que é através do filho? Muitas mulheres estão entrando grávidas para terem filhos aqui em Portugal, para essas crianças terem a nacionalidade, para depois eles obterem a nacionalidade. Inclusive, a manifestação que teve na AIMA Lisboa no mês passado, milhares de indianos e todos não, né? 99%, segundo o inspetor da AIMA Lisboa, estavam solicitando a legalização através do 122K, que é através do filho. Então, temos que pensar o que está acontecendo. E a polícia está investigando tudo isso, certo? Outra questão. O que eu quero que vocês entendam que não é o problema a pessoa, e sim o grupo, a quantidade. Pensa que Portugal tem a capacidade para 10 pessoas. Tem escola para 10 pessoas, hospital para 10 pessoas, órgão público para 10 pessoas. 10 pessoas. Quando 10 pessoas funciona. Há 5 anos atrás, quando eu cheguei em Portugal, a residência chegava em 5 dias, uma semana. Você conseguia agendamento para o dia seguinte. Isso antes da pandemia, né?
Você conseguia médicos de família. Até então, todos que estão aqui em Portugal, há 5 anos atrás, com exceção daqueles que entraram como turista, porque aí tiveram que fazer manifestação de interesse, tem todo um processo demorado, mas aqueles que entraram com vistos de residência ou com cidadania, pode dizer que Portugal há 5 anos atrás era diferente, você conseguia matricular seu filho, hoje você já não consegue. Aqui na região do Cascais, onde eu moro, eu tenho, meu filho estuda numa escola privada, e eu estou na lista de espera de mais ou menos 10 escolas privadas. E há 2 anos não há vagas para escola privada. Imagina na escola pública. É lógico, se seu filho tiver a idade obrigatória para estudar, ele vai estudar. Mas para aqueles que não têm idade obrigatória, está quase impossível conseguir escola. Então, o país comporta 10 pessoas, mas agora tem 50 pessoas aqui no país. Então, tudo está saturado. Isso é matemática, isso é óbvio, isso é simples. Tudo está saturado. Os hospitais estão saturados, as pessoas não conseguem, médicos de família e provavelmente não vão conseguir, as pessoas não conseguem escola, emprego, não conseguem, não funciona, a gente travou. É igual para quem mora em São Paulo vai entender, travou a marginal, não anda nem para frente e nem para trás, travou, tá travado o país. O país está travado, o país não consegue comportar a quantidade de pessoas que estão aqui. Não tem demanda, não tem funcionário, não tem pessoas para dar andamento em tudo que tem que ser feito. Quando eu fui na Conservatória de Lisboa, foi em janeiro, fevereiro, março. Em março eu fui. Eu tinha alguns processos lá. Gente, lotado. As pessoas desesperadas, as pessoas assim em pânico porque precisam de uma documentação e os documentos não andam há 3, 4 anos parado. E as conservatórias têm falado que isso vai piorar. Mas Portugal alargou a sua lei. Entenda isso, Portugal alargou a sua lei. Ou seja, Portugal facilita muito o processo de legalização. É demorado, mas é facilitado. Facilitado se você comparar com qualquer outro país. Na Suíça, são 10 anos para você conseguir a sua cidadania e você tem que fazer prova, você tem que ter o idioma, você tem que ter recursos. Nos Estados Unidos, então, nem se fala, né? É o que dizem, se entrou ilegal, praticamente vai morrer ilegal. É um processo muito difícil. Na Austrália, eles deportam igual eles abrem a torneira para cair água. Então, Portugal, se você for comparar os outros países, existe um processo de legalização facilitado. E isso tem permitido muitas pessoas entrarem em Portugal para conseguirem a sua residência e depois irem para outros países, porque ninguém quer ficar de fato em Portugal. Porque Portugal tem um salário mínimo baixo. Principalmente quem trabalha no terceiro setor quer ir para outros países, como a Alemanha, como França, que pagam melhor, Irlanda, pagam melhor, mas para isso eles precisam da documentação. Então eles entram, conseguem a sua nacionalidade e depois vão para outros países. Então o governo precisa para ontem acordar para isso. Já existe alguns rumores, na verdade não é novidade para ninguém, né, que o atual governo ele vai se levantar contra essa imigração. Tá demorando já, né? Ainda não aconteceu nenhum indício de que haverá algumas mudanças, mas o atual governo deseja tirar a CPLP, deseja tirar a cidadania do filho que nasce em Portugal e também deseja tirar a cidadania dos pais que solicitam a cidadania através do filho. Só nisso já vai dar uma aliviada. E eu vou ser enfática de novo que as pessoas não conseguem entender. O problema não é a pessoa, a nacionalidade, sim o grupo, a quantidade, o coletivo dessas pessoas. Com tudo isso que está acontecendo, a violência está aumentando em Portugal.
o porto, inclusive saiu uma reportagem que as pessoas já não estão quase saindo de casa. Que loucura e tristeza ouvir isso de alguns moradores, porque isso era a realidade que eu tinha no Brasil, morando em São Paulo, de não sair de casa, de viver com medo. Na semana retrasada, houve um arrastão em Lisboa, em Campo Grande. Em Campo Grande, houve um arrastão de 10, segundo a reportagem, eram muçulmanos, todos com faca, à luz do dia. Isso vai acontecer. Também é matemática, porque não tem emprego, não tem dinheiro, as pessoas precisam sobreviver e essa loucura de documentação, tudo atrasado, não justifica, óbvio, a violência jamais será justificada, mas é a consequência. Então, se o governo não acordar para ontem, Portugal, assim, tá destinado a uma tristeza, infelizmente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para finalizar, já fui muito extensa. Se você quer morar em Portugal ou em qualquer outro país da União Europeia, pelo amor de Deus, você precisa pelo menos fazer uma leitura, um estudo, você precisa se dedicar, você precisa ler, você precisa buscar pessoas que têm capacidade de passar conhecimento e você precisa de meios financeiros. Precisa ter recursos financeiros suficientes para você mudar. Quantas e quantas pessoas entram em contato conosco aqui no WhatsApp do escritório, falando assim, eu não vou solicitar visto porque a exigência do visto de trabalho é muito alta. São 3 salários mínimos, 2.000 e pouco euros, é nada, gente, nada, para começar uma vida, nada. Existe um valor ideal? Obviamente que não. Cada um tem um valor ideal, uma realidade, mas 2.000 euros não é. Tá muito longe de ser uma realidade. E, obviamente, essa pessoa vai passar perrengue, vai passar dificuldade, ela vai ter que se submeter a subempregos. E quando eu falo subempregos, não tô falando de trabalhos da construção civil, da limpeza, não, isso não é subemprego, isso é emprego como qualquer outro emprego. Quando eu falo subemprego, eu tô falando de emprego sem contrato de trabalho, com empregador que maltrata o funcionário, não cumpre lei trabalhista, mas você tem que se submeter, porque você não tem documentação, você não tem recursos, você precisa daquele dinheiro e você tem que se submeter. E aí o problema é o país, não é o problema o país, o problema foi a forma que você escolheu para fazer o teu processo de legalização. Eu sei que é duro ouvir isso, é duro falar isso, mas é a minha obrigação. Eu preciso, porque existem milhões de vídeos aqui no YouTube falando que é lindo, que é maravilhoso, que você pode entrar como turista, que você não precisa de visto. Isso não é uma verdade, principalmente diante da situação que nós estamos vivendo. E a tendência é só piorar, porque o homem tem ficado ganancioso cada dia mais. E as guerras estão acontecendo cada dia mais. A destruição da natureza está acontecendo cada dia mais. Então as pessoas estão migrando. Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é uma tristeza. É uma tristeza o que está acontecendo ali. E não só ali, milhares de outros países também estão acontecendo essa tristeza. E eu falo isso com uma dor no coração, porque a pessoa ela vem para mudar, ela vem para buscar uma qualidade de vida e ela não encontra essa qualidade de vida. Porque, entenda uma coisa que eu vou te falar, o governo nunca vai ser capaz de ajudar a sociedade. Nunca! Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. As empresas privadas e o povo é que estão se mobilizando e o governo tá fazendo nada. O governo tá pedindo dinheiro, sendo que os cofres públicos são entupidos de dinheiro. O prefeito da cidade teve a audácia, a cara de pau de pedir Pix. Então, assim, gente, eu tô falando isso que é a realidade, seja para qualquer país que você deseja migrar, seja para qualquer país que você deseja mudar. Nos Estados Unidos acontece isso. Acontece muito isso. Milhares de pessoas estão morando na rua nos Estados Unidos. Milhares de pessoas estão morando na rua na Austrália. Eu tenho amigos na Austrália que falam assim, Juliana, eu nunca vi
o que tá acontecendo. Antes você não via pessoas morando na rua, agora você vê várias pessoas morando na rua, pedintes. Eu lembro quando eu vim para Portugal a primeira vez a turismo, eu fiz esse comentário, eu falei, nossa, que engraçado, não tem gente pedindo dinheiro. Não tem gente pedindo dinheiro, e é algo muito comum para quem tá em São Paulo. Eu não vi um morador de rua. Quando eu vim a turismo, antes de mudar. Isso são 6, 7 anos atrás. Não se via. E agora você vê milhares, as pessoas já estão andando mais inseguras, muitos assaltos acontecendo à luz do dia, quebrando carro. Isso é consequência. Nós podemos fazer algo por isso? Não. Isso é competência do governo, né? É o governo que tem que fazer algo. O que a gente pode fazer é orar pelo governo para que Deus, né, venha agir diante dessa situação. Mas você é o capitão da sua vida, o capitão do seu barco. Você controla o seu barco, você controla a sua vida, e tudo aquilo que você faz, você colhe, tudo aquilo que você vive é uma consequência das suas escolhas do presente. Seu futuro, ele é baseado no seu presente. Então, você pode continuar escolhendo migrar de qualquer forma, mudar de qualquer forma, ou você pode escolher fazer da forma certa. A forma certa é planejamento, buscar conhecimento, fazer um visto, ter recurso financeiro, estudar sobre investimento, estudem sobre investimento, apliquem o dinheiro, não dependam do governo, principalmente quem é da minha geração. Quem tá aí na casa dos 20, próximo dos 30, gente, não tem aposentadoria, tá? Não tem, a Previdência não será capaz de pagar. E se for pagar, você já sabe, né, o valor maravilhoso que a gente vai receber. Mas as estatísticas dos estudiosos aí já dizem que isso não vai acontecer. Quando eu estava na faculdade, meu professor de Previdência já falava isso, que a gente não iria receber a aposentadoria. Então é isso. Eu espero que você entenda, que você se alinhe e que você busque a melhor forma.